Boa noite, pessoal do Parques Nacionais, boa noite, vamos chegando, sejam bem-vindos. A gente está iniciando aqui mais uma live do Projeto Parques Nacionais. Hoje é dia 29 de julho de 2020, são 18 horas e 30 minutos no horário de Brasília. E estamos iniciando, então, mais uma live hoje. Hoje a gente vai estar em dois canais, a gente vai estar aqui, vou estar com vocês aqui no Instagram do Parques.nacionais, e vou estar com vocês aqui no YouTube, tá? No canal, nosso canal também do YouTube, Parques Nacionais. E aí vocês fiquem à vontade, quem quiser participar aqui no YouTube vai ser muito bem-vindo. Quem tiver no Instagram também, muito bom. Só um comentário aqui no YouTube, a gente vai ter um pouco mais de dinamismo na apresentação. Quem fizer perguntas para o YouTube, a gente consegue colocar as perguntas no ar, mas vocês fiquem aí à vontade para escolher o canal aí que vocês preferirem, da sua preferência, para assistir essa live. Bom, a live hoje vai ter o tema que eu já fixei aqui embaixo no Instagram, e vai ser esse tema aqui, ó, que eu estou colocando aqui no YouTube também, os Parques Nacionais e os 20 anos da Lei do Snook. Legal? O nosso convidado vai ser o Luciano Loubel. O Luciano vai se apresentar, daqui a pouquinho eu vou colocar ele aqui na live, e ele vai se apresentar para a gente. Ele vai entrar aqui com o canal da Abrampa, tá? Que é uma associação que ele representa. Então, ele vai estar aqui no Instagram, utilizando o Instagram da Abrampa. Bom, antes de eu colocar o Luciano aqui, deixa eu me apresentar rapidamente, para quem ainda não me conhece. Então, eu sou o Sérgio Espada, eu sou o idealizador do projeto Parques Nacionais, um projeto que tem aí o propósito de engajar e educar a nossa sociedade, né, em prol das unidades de conservação, em prol da conservação, da preservação, das unidades de conservação e também dos parques nacionais, que também são unidades de conservação aí do nosso país. Esse projeto, a gente faz isso através das redes sociais e da criação, né, e da produção de filmes sobre os nossos parques. Então, fica o convite já também para quem ainda não conhece a gente, procura a gente lá no YouTube. A gente já tem um filme lançado que é sobre o Parque Nacional do Itatiaia, e a gente já está produzindo, né, estamos agora parados por causa da pandemia, mas a gente já está produzindo outros filmes. O próximo filme vai ser sobre o Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu, que já está em fase de produção, e tem mais um monte de coisa legal vindo aí. Mas hoje a live não é sobre o projeto. Vou colocar o Luciano aqui, vou adicionar ele aqui rapidamente no Instagram. Deixa eu encontrar aqui o Luciano pelo canal da Abrampa. Vamos lá. Não estou vendo ainda a Abrampa conectada aqui com a gente no Instagram. Vou tentar de novo aqui. Eu vou colocar o Luciano aqui no YouTube, porque aí a gente já consegue falar com ele. Oi, Luciano, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Aconteceu um problema técnico. Eu estou com o meu Instagram ligado. Eu não estou. Esqueci de pôr o Instagram da Abrampa aqui. Você quer entrar com o da Abrampa ou você prefere entrar com o seu? O pessoal da Abrampa está esperando. Então, como que a gente pode? Então vai lá, conecta aí, a gente aguarda um momentinho, não tem problema nenhum. Como eu troco o Instagram mesmo, que eu não me lembro? Acho que eu já sei. Você vai ter que deslogar o seu pessoal e logar com o da Abrampa. Sair, ótimo. Já entro aí pelo Instagram da Abrampa, só um pouquinho. Tá, eu já estou aqui observando. Assim que você aparecer aqui, eu já te convido. Se você quiser. Ok, já entrei pelo Instagram da Abrampa. Agora eu preciso achar você aqui. Isso. Procura aí o Parques.nacionais, dá um clique aí na nossa live, que a gente já está ao vivo, e aí eu já vou ver que você está de volta, ao vivo, e já me apareceu aqui. E a gente já está produzindo, né? Então agora parar aqui. Tá. Sérgio, estou ok, podemos começar. Você só me precisa dizer se o som... Um minutinho, deixa eu incluir você aqui. Desliga o som desliga o som do celular ou do YouTube? Qual que você vai ficar ouvindo? Dá um clique aí na nossa live, que a gente já está ao vivo. Eu tô pelo YouTube, tá, Luciano? Se você quiser colocar o Instagram no mudo.
Tá, aí então, esse delay. Já estamos entrando aí, já peço desculpa para o pessoal pelos problemas técnicos. Agora sim a gente está aqui nos 2 canais. Bom, agora sim, oficialmente, estou aqui eu, Sérgio, o Luciano também já está nos 2 canais, já consigo ver aqui o Luciano no Instagram e no YouTube. Luciano, boa tarde, né? Boa tarde para você que está aí no Mato Grosso do Sul, a gente tem um fuso horário aí de 1 hora, não é isso? E seja bem-vindo aqui aos canais do Parques Nacionais, quero dizer para você muito obrigado por atender essa live com a gente. E quero que você se sinta em casa aqui, fica bem à vontade para a gente bater esse papo e falar desse assunto aí, que é um assunto tão importante e interessante, que são as nossas unidades de conservação. Queria pedir para você se apresentar aí para o pessoal. Ok, meu nome é Luciano, eu sou promotor de justiça aqui no Mato Grosso do Sul, faço parte aqui do Núcleo Ambiental, que tem a função de auxiliar os promotores de justiça na atuação ambiental do estado todo aqui. Sou vice-presidente da Abrampa, né, que nossa presidente é a Cristina Seixas. A Abrampa é a associação que junta todos os promotores, procuradores da República, pessoal do Ministério Público que atua na área ambiental, que gosta da área ambiental. E, além disso, pessoalmente, eu sou eu gosto muito do ecoturismo, gosto do turismo de natureza, gosto de bike, então... morei muito tempo em Bonito, fui promotor em Bonito. Para quem é da turma aí dos parques, com certeza já ouviu falar, quem gosta de turismo ecológico já ouviu falar de Bonito aqui no Mato Grosso do Sul. Então, além de trabalhar lá, aproveitei muito a cidade na questão de ecoturismo, de caiaque, de conhecer aqueles rios, gosto de fazer mergulho, apesar de fazer um tempo que eu não mergulho, mas gosto de mergulho de cilindro aí. Estou aí à disposição para a gente tocar uma ideia. A ideia é fazer uma conversa não jurídica, mas trazendo o que a lei diz, e um bate-papo mesmo sobre essa temática aí dos parques nacionais, da lei do SNUC e tudo mais. Bacana, muito bom. Deu para ver que você tem uma experiência vasta aí nessa área jurídica, né? E na área ambiental também, não só como profissional, mas também no seu lado pessoal, aí você tem uma grande afinidade com esse tema. Bom, o nosso tema principal hoje da conversa aqui vão ser a lei do SNUC, né? Para quem não sabe, o SNUC é o Sistema Nacional das Unidades de Conservação. E por que a gente está fazendo isso, né? Porque a gente está quase agora no final do mês de julho, mas no mês de julho a gente teve os 20 anos, né? A gente completou agora 20 anos da criação do SNUC. Então, por isso que a gente também está tocando nesse assunto. O SNUC, que é um sistema, né? Você vai falar um pouquinho mais dele, mas ele traz muitos benefícios, ele é muito importante, traz muitos benefícios, né, para a nossa sociedade como um todo. Às vezes benefícios que a gente não consegue nem avaliar no nosso dia a dia, mas de uma forma direta ou indireta, as unidades de conservação estão presentes na nossa vida diária, para quem vive na cidade, de diversas formas. E aí eu queria, então, perguntar para você, passar a palavra para você falar um pouquinho do que é o SNUC, do que são as unidades de conservação, para que elas servem, como que o SNUC está dividido, você como um especialista nesse... Legal. Ou Sérgio, primeiro eu acho que é importante a gente registrar que a nossa lei maior, que é a Constituição Federal, ela já diz que é obrigação do Estado criar espaços especialmente territorial, especialmente protegidos em todas as unidades de federação, tá? No artigo 225 lá. E o que é o espaço territorialmente protegido? Na verdade, ele é um gênero que as unidades de conservação são espécie, porque você tem outros tipos de espaço de proteção, como as reservas legais, as terras indígenas, os quilombos, né? Mas aí a gente vem com a lei do SNUC e traz essa ideia das unidades de conservação, que são aquelas áreas que têm finalidade de preservar as características naturais, conservação, tem limite definido, e essas unidades estabelecem a proteção nas suas áreas, a cada uma de um tipo de proteção, desde o subsolo até o espaço aéreo, quando necessário para a preservação dessas unidades, né? E eu acho que o que é legal do pessoal saber é o seguinte, antes de falar dos parques, que eu acho que é o nosso objetivo aqui hoje, saber que tem mais de um tipo de unidade de conservação, e elas dividem em dois grandes gêneros, duas grandes divisões. Umas que são a de proteção integral. O que são a de proteção integral? Aquelas que não admitem uso direto.
Ou seja, não pode coletar, não pode cortar madeira, não pode tirar recursos naturais de lá. Então, essas são as de proteção integral, que elas têm a finalidade de manutenção do ecossistema, de uso indireto, que uso indireto é aquilo que não envolve o consumo, não tem coleta, não tem dano. E o outro ponto são as reservas de uso sustentável. Quais são as de uso sustentável? Que você pode ter algum tipo de exploração. Por exemplo, as reservas extrativistas, onde é possível retirar a seringa, lá, a borracha, outros tipos de reservas de unidades de conservação que, de uma forma ou de outra, você pode ter alguns tipos de recursos naturais explorados nessas unidades. Então, essa é uma grande divisão que nós temos, as de uso sustentável e as de uso indireto. E outra grande divisão que a gente tem que ter é que as públicas e as privadas e as que convivem com os dois sistemas. Por exemplo, os parques nacionais só podem ser públicos. Tem que indenizar, uma vez criado, tem que comprar ou indenizar aquelas áreas. Uma reserva particular de patrimônio natural, ela é só privada, ela é particular. E nós temos umas que podem ser ou público ou privado. Por exemplo, o monumento natural. Pode ser público, indenizado, quem era dono, ou privado, desde que a propriedade que seja estabelecida, ela seja compatível com o uso que foi estabelecido. Por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem um local chamado a Ilha do Padre, onde onde os botes chegam depois daqueles passeios de bote, que são famosos, então ali é um monumento natural em que a terra é privada, porque compatibilizou a finalidade de proteção das cachoeiras, de proteção daquelas áreas, com o uso que era dado naquela situação. RPPNs nós temos muitos, por exemplo, no Pantanal do Mato Grosso, aqui eu estou no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, você tem uma grande RPPN que é do SESC, que é privada, e que tem um hotel e que é explorado. SESC Pantanal, né, o Luciano? Isso, SESC Pantanal. Então, são tipos de unidade de conservação. E aí eu queria trazer para vocês os tipos que existem, sem entrar nos detalhes para que serve cada uma, mas só para que as pessoas tenham uma ideia. Então, as de proteção integral, nós temos estação ecológica, reserva biológica, o parque nacional, e se ele for estadual, o nome é estadual, se for municipal, é municipal, os monumentos naturais, os refúgios de vida silvestre. Essas são as de proteção integral, ou seja, aquelas que não podem retirar de lá os recursos naturais. E as de uso sustentável, nós temos as áreas de relevante interesse ecológico, a floresta nacional, as reservas extrativistas, reservas de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, e aí tinha duas que eu quero chamar a atenção para o pessoal, que está na lei de uma forma, mas não é bem aquilo. A primeira é a área de proteção ambiental. Ela consta como uma unidade de conservação, mas a vida prática nos leva a dizer que a área de proteção ambiental é muito mais um zoneamento do que uma unidade de conservação ambiental. Muitas vezes as prefeituras criam áreas de proteção ambiental, as chamadas APAs, muito mais para ganhar ICMS ecológico ou outras finalidades, e elas praticamente não alteram nada a paisagem daquele local, não alteram nada a vida naquele local. Então, eu pessoalmente, isso não é uma classificação da lei, eu pessoalmente entendo que a APA é muito mais uma forma de zoneamento, de eliminar algumas atividades muito leves do que realmente uma unidade de conservação. Mas na lei ela consta como de uso sustentável. Exato. Ô, Luciano, vou fazer um parênteses aqui, não sei nem se eu devia falar isso, mas a gente que convive com esse meio das unidades de conservação, o pessoal costuma falar que a APA é área de proteção alguma, né? Porque realmente é uma área muito aberta, né? Você tem ali, não deixa de ser uma unidade de conservação pela lei, como você menciona, mas em termos de proteção daquele lugar, assim, fica um pouco aquém, né? A lei fica um pouco aquém e é uma área que você praticamente pode tudo, né? Isso, então por isso que eu na minha visão, eu não classifico ela como uma unidade de conservação, não, mas muito mais como um zoneamento, em que o poder público estabelece uma grande área em que algumas coisas podem e outras não podem. E a reserva RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, essa está classificada pela lei como de uso sustentável,
Só que foi vetado o artigo 21, parágrafo 2º, inciso 3º, que permitia extração dentro das RPPNs. Então, a doutrina classifica a RPPN como de proteção integral, porque ela não pode ter nenhum tipo de exploração direta. Pode o turismo, pode algumas coisas, mas não pode ter exploração. Então, ela acaba classificando como uso sustentável, né? E aí, essas classificações que eu queria passar, e falar, então, que é o nosso objetivo da nossa live aqui, dos parques nacionais, né? O Parque Nacional tem esse nome, mas se for estadual é Parque Estadual, se for municipal, Parque Municipal, mas o regramento é o mesmo. A finalidade dele é preservar os ecossistemas em grandes áreas, certo? Onde tem a beleza cênicas também. E aí, o que pode? Qual a finalidade dele? Pesquisa científica, atividade de educação e interpretação ambiental, e aquela que é mais conhecida, que é o contato da natureza com a natureza e o turismo ecológico. Essa é a finalidade dos parques, essas são as finalidades dos parques, e o Parque Nacional, então, ele entra naquelas que tem que ter posse e domínio público. Uma vez declarado o parque, aquelas propriedades de dentro têm que ser compradas ou indenizadas para que se possa fazer. E a visitação dos parques só pode ser feita com base no plano de manejo. O plano de manejo dos parques, na verdade, é o estatuto do parque, é a regra do condomínio, é a lei do parque. Ele tem o objetivo de para que serve aquela unidade de conservação, estabelecer o zoneamento dela, onde pode ter exploração turística, onde é só pesquisa, o tipo de... é o fundamento de como será utilizada aquela unidade de conservação. E esse plano de manejo tem que ser feito em 5 anos, o que na maioria, em muitas unidades de conservação, não é respeitado, né? Isso não é respeitado, né? E por isso o Ministério Público muitas vezes tem que entrar com ações judiciais, abrir procedimentos para que esse plano de manejo seja feito. Por quê? Porque sem o plano de manejo, qualquer atividade dentro da unidade de conservação fica vedada, a não ser a proteção dela. E aí, por exemplo, você tem a boa parte da finalidade de um parque nacional, ou parque estadual, parque municipal, que não pode ser utilizado, porque você não pode entrar para fazer pesquisa, você não pode entrar para fazer educação ambiental, você não pode entrar para fazer contato com a natureza, você não pode entrar para o turismo. E aí fica prejudicada a unidade de conservação nessa linha do que precisa. E nesse plano de manejo também é estabelecido o que pode e o que não pode ser feito na zona de amortecimento da unidade de conservação, porque o parque tem uma zona de amortecimento que é definida na sua criação ou posterior a ela, em que estabelece o que pode e o que não pode. Tem um efeito de combater as atividades de borda, para que tenha como se fosse um para-choque, redução de impacto dentro dessas unidades de conservação. Até por causa de fogo, né, que é um problema que a gente está vivendo atualmente aí. A gente teve um problema sério de incêndio aqui na Serra da Mantiqueira, que ainda não foi sanado, já diminuiu bem, mas eu li ainda hoje que ainda tem focos de incêndio. A gente está agora com um problema também lá na Serra dos Órgãos, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Geralmente esse fogo ele inicia na borda do parque, né? Então acho que isso que você está mencionando, a gente também tem um certo cuidado com a borda, você acaba protegendo o que está dentro. Um outro comentário que eu achei interessante que você falou é sobre um parque nacional, quando ele é criado, se você não tem um plano de manejo, eu acho que ele cai muito para o lado da conservação, né? E muitas pessoas também, acho que é legal a gente falar aqui, às vezes as pessoas não sabem a diferença entre conservação e preservação, e existe uma grande diferença. A conservação é justamente quando você tem o plano de manejo, então você tem aquela visitação estruturada, então você permite que as pessoas se interagem com aquela área que não deixa de ser uma área de proteção. Mas quando a gente vai falar em preservação, a gente está falando realmente numa área fechada, sem o contato do homem. Então, um parque nacional, eu acho que é dessa forma que eu vejo, um parque nacional sem um plano de manejo, a gente coloca ele numa categoria de preservação, que foi o que aconteceu por muitos anos no Brasil, né, Luciano? Por muitos anos a gente tinha esse viés protecionista,
e a gente achava que a unidade de conservação tinha que ficar fechada e ninguém podia ter contato com ela. Eu vejo que hoje isso melhorou muito, mesmo os órgãos federais, aí os órgãos do governo, nas 3 esferas, o pessoal enxergou que uma forma de você proteger uma área é você colocar o uso público, colocar pessoas ali dentro de forma controlada e sustentável, visitando aqueles espaços, porque tem uma série de outros problemas que você acaba expulsando, por exemplo, um caçador, por exemplo, uma atividade extrativista ilegal, né? A visitação acaba sendo uma ferramenta de conservação e também não só de conservação do lugar, mas também das espécies que estão ali dentro, né? Você tocou no ponto central que eu vejo em relação aos parques, seja nacionais, estaduais. Aquela história de quem não conhece não ama e quem não ama não defende. Uhum. Eu convivi com essa situação há muito tempo em Bonito. A gente tem lá o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, que até hoje não tem visitação pública, que demorou anos para fazer o plano de manejo. E a sociedade acaba vendo aquilo como um parque de papel. Muitas vezes é difícil internalizar aquela situação de que aquela unidade de conservação, mesmo enquanto não implementada em sua totalidade, está prestando um serviço ambiental muito importante. Então é muito importante, eu acho que são 2 pontos cruciais que eu vejo na questão dos parques, que é a regularização fundiária, ou seja, foi criado um parque em cima de uma fazenda que eu tinha, de uma propriedade que eu tinha, eu, proprietário, tenho direito de receber um preço justo por ela. Uhum. Enquanto eu não receber, eu vou me sentir injustiçado. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, o uso público dessa unidade. O parque não é feito para só o pessoal da área ambiental poder ter acesso a ele. O parque é feito, a finalidade dele é que a sociedade usufrua daquele benefício ambiental com o contato da natureza. Então, esses 2 pontos são essenciais. E aí eu queria trazer para você, eu levantei uma pesquisa do Instituto CEMEIA, que foi agora de 2019, que traz um pouco dessa realidade do desafio que todos nós, como sociedade, temos para enfrentar. Essa pesquisa é feita com os gestores das unidades de conservação, o chefe do parque, o gerente, as pessoas ali. Ela está no site do Instituto CEMEIA, que foi feito com 266 parques do Brasil. 40% desses gestores falaram que não possuem recurso suficiente para cumprir suas tarefas. 45% dessas unidades, ou seja, quase metade, tem regularidade, tem menos da metade de área regularizada, ou seja, de área indenizada. 34% dos parques não tem nenhuma regularização, só 34% dos parques tem uma regularização total, ou seja, está 100% regularizado, indenizado. 62% não tem plano de manejo. Se não tem plano de manejo, não pode ter o aproveitamento do turismo. 23% sequer está sendo elaborado. 24% está desatualizado esse plano de manejo. 24% não tem nada de uso público, ou seja, unidades fechadas. 22% não tem controle do público. 22% não realiza contagem do público. 38% não tem estrutura adequada para o turismo. Então, para que você tenha ideia dos desafios que nós temos. E esses 2 desafios aqui, eu vejo que é pagar as pessoas que estão lá dentro, ou seja, a regularização fundiária, e abrir para uso público essas unidades, esbarram em 2 pontos principais estruturais. O primeiro, a questão da burocracia estatal, e o segundo, a questão de dinheiro. Né? Eu acho que essa questão dos recursos a gente pode se aprofundar um pouco mais de como isso pode trabalhar como a gente pode trabalhar, o que tem sido feito para trabalhar nessas questões de recursos. Luciano, o que a gente está falando aqui, né, o SNUC, então, completou 20 anos agora no mês de julho, né, dia 18 de julho completou 20 anos, ou seja, toda essa estruturação, né, na forma que as unidades de conservação no Brasil estão divididas, toda essa estruturação e essas leis para cada uma dessas categorias, que são 12 categorias, um pouquinho delas elas foram estabelecidas há 20 anos, mas parece que muitas das coisas, né, e eu acho que isso é uma coisa que acontece muito no Brasil, as leis existem, mas por infinitas razões elas não são atendidas na íntegra, né?
Então, como você falou, assim, a gente tem um parque nacional que não está aberto ao público, ou que está aberto, ou que está só no papel, é uma coisa que está nas mãos do governo federal, né, que está dentro de quem tem o poder aí das leis do país, mas eles mesmos, o país mesmo como Estado, não consegue fazer com que aquela lei seja atendida, né? Então você cria uma coisa e você já cria uma coisa que ela está contra a lei que foi criada. Não sei se eu me fiz claro. E por 20 anos, então, a gente está nessa luta com o Snook e muita coisa ainda não aconteceu, né? É meio isso que você está falando. É justamente isso. Começa, por exemplo, o poder público criando um parque sem ter previsão orçamentária. Não sabe de onde vai tirar dinheiro para pagar, primeiro para pagar as propriedades. Segundo, para pagar o plano de manejo, que vai precisar pagar, vai precisar contratar uma empresa, ou o CIP, ou os próprios funcionários, mas vai ter gasto. Então, o primeiro ponto eu queria conversar com vocês aqui é justamente essa questão dos recursos. O que temos de possível, porque assim, acho que a gente tem que ser prático. Né? Uhum. Como que no dia a dia a gente pode melhorar toda essa situação que a gente conhece? Primeiro ponto é dinheiro. E dinheiro vem da onde? Primeiro momento são o orçamento. O normal de uma situação pública é estar incluído no orçamento. Então, as ONGs, o poder público, quem trabalha com parques, a sociedade tem que cobrar que, no momento das leis orçamentárias municipais, estaduais e federal, seja reservado uma parte do dinheiro público para investimento em unidade de conservação. Uhum. Para pagar aquelas áreas que precisam se indenizar, para implementar as estruturas necessárias, esse é um primeiro ponto. Mas a gente sabe que é muito difícil hoje em dia conseguir recurso público da fonte 00, que se diz, dos impostos. Tem educação, tem saúde, tem asfalto, tem uma série de estruturas. Então a gente tem outros mecanismos específicos para a área ambiental que podem ser utilizados. Eu acho que isso, sem prejuízo da sociedade se organizar para que no momento da votação do orçamento cobre o seu político para que ele inclua o orçamento das unidades de conservação, a gente tem algumas fontes. Uma delas é a própria cobrança da unidade de conservação. Não é muito viável para muitas, mas você tem, por exemplo, Parque do Iguaçu, Chapada dos Veadeiros, unidades de conservação que pode ter uma boa renda de entrada, e é interessante que de 25% a 50% desse recurso tem que ser usados na implementação e manutenção da própria unidade, outros de 25% a 50% é para regularização fundiária de outras unidades, ou seja, até metade eu gasto dentro da minha unidade, outra metade eu pago áreas de outras unidades, e de 15% a 50% em manutenção de outras unidades de conservação. Só que um recurso muito forte que a gente tem para viabilizar as unidades de conservação são os recursos chamados das medidas compensatórias. O que são as medidas compensatórias? Está previsto na própria lei do SNUC, no artigo 36. Quando eu tenho um grande empreendimento que vai ter um significativo impacto ambiental, que precisa fazer um estudo de impacto ambiental, esse empreendimento tem que destinar uma parte desses recursos para as unidades de conservação. Então, esses empreendimentos, antes falava-se em 0,5%, mínimo 0,5%. Aí o STF entendeu que era inconstitucional esse 0,5% e que tem que ser definido no licenciamento ambiental o percentual que tem que ser pago. E aí, o decreto da lei do SNUC, nos artigos 31A e 31B, do decreto 4.340, tratam das metodologias de cálculo para isso. E esse dinheiro tem que ser utilizado na seguinte prioridade. Primeiro, regularização fundiária e demarcação. Então, tem que usar esse dinheiro da lei de SNUC para pagar as unidades de conservação. Depois, elaboração e revisão e implementação de plano de manejo. Depois, aquisição de bens e serviços necessários à implementação, monitoramento e proteção da unidade. Depois, desenvolvimento de estudos para a criação de novas unidades de conservação. E, por fim, desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de conservação e zona de amortecimento. Né? A ADIM, que declarou inconstitucional esse 0,5%, é a 3378 do Distrito Federal. Tá? Então, esses recursos são muito importantes e muitas vezes são valiosíssimos. No nosso caso, Mato Grosso do Sul, por exemplo, aqui, nós tivemos
unidade de conservação estadual, como o Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, que 100% dele foi adquirido com compensações ambientais de uma usina hidrelétrica que foi instalada. A gente tem grandes recursos aqui que foram usados no Parque Nacional da Serra da Bodoquena, que vieram da compensação do gasoduto Brasil-Bolívia. Então, a Petrobras é grande financiadora, em razão das suas obras, desse tipo de parque. Né? Então, tem esses recursos, tem, por exemplo, a lei dos recursos hídricos, ela estabelece que é obrigatório a outorga da água, e quando tem comitês de bacia, tem que cobrar pelo uso da água. E esses recursos podem ser revertidos para unidades de conservação em casos, por exemplo, de unidades de conservação que produzem água para determinada bacia. Então, se eu tenho uma APA ou um parque, qualquer unidade de conservação que está protegendo as nascentes, e é instituída a cobrança de água dos usuários desses recursos hídricos, nada mais justo que eu utilize esse recurso cobrado para a preservação dessa produção de água, desse serviço ambiental prestado por essa unidade de conservação. Aí tem uma outra novidade que pode ser um grande incentivo também, que é a conversão de multas ambientais. O que acontece hoje? Eu tenho lá as multas ambientais aplicadas pelo IBAMA, pelo ICMBio, pelos estados. No geral, essas multas ambientais deveriam ir para um fundo ambiental. Bom, primeiro, se elas forem para um fundo ambiental, elas estarão vinculadas não só à unidade de conservação, mas podem estar vinculadas à compra de equipamentos, a programas de educação ambiental, tudo bem. Mas não no federal, nem acho que 20% só, salvo engano, não me desculpe se eu falhar na informação, de 20% a 25% só dos recursos das multas federais vai para o Fundo Nacional do Meio Ambiente. O restante vai para a fonte 00 da União. No caso do Mato Grosso do Sul, por exemplo, 100% das multas ambientais vai para a fonte do Estado. Portanto, esse dinheiro se perde em outras finalidades. E foi criado pela Lei de Crimes Ambientais e regulamentado pelo Decreto 9.760, o Programa de Conversão de Multas Ambientais. Esse programa dá um desconto de até 60% das multas, e o que o empreendedor, em vez de pagar essa multa para o governo, que vai ou não para o fundo, ele pode converter esse dinheiro, ter um desconto, e converter em projetos para proteção das unidades de conservação e implementação das unidades de conservação. Então, se esse instrumento for bem manejado, pode ser uma grande oportunidade. Ele tem a instrução normativa número 2, 2018, do ICMBio, em que ele separa de duas formas, que essa conversão pode se dar de modo direto, ou seja, você precisa construir um deck, uma trilha na minha unidade de conservação. Você me apresenta o orçamento, quanto vai fazer, e o próprio empreendedor executa esse trabalho. Estamos precisando de equipamentos de combate a incêndio. Em vez de o Estado ter que fazer uma licitação, 3 orçamentos, o prazo e tal, o Estado dá o termo de referência e a pessoa compra diretamente, às vezes compra muito mais barato, porque quem tem dinheiro compra mais barato, e entrega esses bens diretamente para o Estado. Veículos para proteção da unidade de conservação, abafadores para combate a incêndio, obras, então tudo isso. Ou tem um outro sistema, que é a execução indireta, que o poder público habilita organizações com grandes projetos para as suas unidades de conservação e o empreendedor compra cotas desse projeto. Bom, custa R$1 milhão, eu vou comprar 10% dessas cotas, vou depositar 100 mil nessa conta que vai ser vinculada com esse projeto. Então, esse programa de conversão é um programa muito interessante que pode ser, inclusive, muito menos burocrático. Aí a gente resolve 2 problemas: a burocracia e a falta de dinheiro. Essa é uma grande sacada nessa questão de conversão. Imagina, por exemplo, você, ao invés de ter que licitar um plano de manejo, trabalhar com toda aquela situação, um empreendedor que custeie diretamente esse plano de manejo. Entendeu? Então, isso é muito mais efetivo e é uma outra oportunidade que, se os gestores de unidades de conservação conseguir trabalhar bem, eles podem ter uma grande oportunidade nessa linha de atuação.
Um outro ponto que eu queria falar da questão dos recursos é a questão de compensação de reserva legais da unidade de conservação. Eu sou um grande entusiasta dessa situação e nós tentamos trabalhar no Parque da Bodoquena, avançamos um pouco, e eu queria explicar para o pessoal o que é isso. Uhum. Então é o seguinte, toda propriedade no Brasil tem que ter um percentual de reserva legal. Não estou falando de parque, nada, estou falando você, o fazendeiro, o sitiante lá, em regra, se ele tem uma propriedade, ele tem que ter uma parte dela protegida com uma reserva, o que se chama reserva legal, que é um percentual do imóvel que deve estar protegido com a finalidade de fluxo gênico, preservação dos recursos ambientais, preservação dos recursos hídricos. Isso está no Código Florestal. Tá? Uhum. Ótimo. Esse percentual, na maioria do país, é 20%, na Amazônia chega até 80%. O que acontece? Todo mundo sabe que, em boa parte do Brasil, essa lei não foi respeitada. Essa lei vem de 1930, o primeiro Código Florestal, 30, 31, não me lembro bem. Depois veio de 67 e agora temos um novo Código Florestal. Acontece que o novo Código Florestal, no artigo 66 dele, no parágrafo 5º, inciso 3, permitiu que eu, proprietário, que não preservei minha reserva legal até 22 de julho de 2008, quem desmatou depois de 22 de julho de 2008 não tem essa opção, tem que recuperar no próprio imóvel. Mas se eu desmatei anterior a 22 de julho de 2008, ao invés de eu reflorestar essa área na minha propriedade, entre outras opções, como terem outra propriedade e tal, mas não é o nosso foco da nossa conversa, eu posso comprar uma área dentro de uma unidade de conservação de domínio público, tá? E doá-la para o poder público. Então, nós temos os parques, que são unidades de conservação de domínio público, tá? E que esse fazendeiro que está lá fora pode comprar uma área dentro do parque e doá-la. E por que eu sou entusiasta deles? Tem muita gente que Antes de entrar por que eu sou entusiasta, só queria passar quais são as condições. Primeiro, tem que ser a mesma extensão no mínimo. Então, se eu tenho que compensar 100 hectares, se eu tinha que ter 100 hectares, tem que comprar 100 hectares lá dentro. Tá? Ela tem que estar localizada no mesmo bioma, e se for fora do estado, tem que ser uma área identificada como prioritária pela União ou pelo estado. Óbvio que a unidade de conservação é uma área prioridade. Tá? E essa compra não pode ser viabilizada para a conversão de novas áreas. Eu não posso ter minha reserva aqui, comprar dentro do parque e desmatar minha reserva, tá? São coisas antigas, 22 de julho de 2008. E o Supremo Tribunal Federal disse, além desses critérios, que tem que ter a mesma identidade ecológica. Isso ainda está meio no limbo, tá? Talvez tenha que ter uma regulamentação dos estados. Mas, em regra, é o mesmo bioma. Tá? Então, uma reserva legal num bioma de cerrado, no mato, lá em Goiás, pode ser compensada num parque aqui no Mato Grosso do Sul, que aqui nós temos cerrado, certo? Desde que seja uma área prioritária e tal. Então, o porquê que eu sou um entusiasta disso? Porque nós resolvemos o problema de todo mundo. Quem é mais, não vou dizer xiita, mas quem é mais muito estrito, não, mas o poder público, então, se ele indenizar aqui essa área de parque, ele deixou de compensar lá, e ele teria que ter compensado lá, então eu teria mais área. Primeiro, vamos ser práticos, esse cara nunca vai compensar. Segundo, a lei já diz e estabeleceu, já que a lei fez, vamos tentar aproveitar ao máximo. E por que eu sou entusiasta, então, disso? Pelo seguinte, ele resolve o problema de todo mundo. Ele resolve o problema. Aqui nós temos uma região aqui de Maracaju, Cidrolândia, em que é produtora de soja, que o cara nunca, na prática, a gente nunca vai conseguir fazer esse cara reflorestar lá. Então ele resolve o problema desse cidadão que desmatou antes de 22 de julho de 2008, tá? E que não vai precisar reflorestar na área dele, que vai poder continuar produzindo. E que eu tenho minhas dúvidas se ele reflorestar uma área que está explorando soja há 15 anos, 20 anos, se essa área teria alguma relevância ecológica. E o custo disso. Então, resolve o problema do fazendeiro lá. Ele resolve o problema do fazendeiro que está dentro do parque e que não recebe do governo nunca, porque o governo não tem dinheiro e não coloca no orçamento. Ou quando o governo coloca, avalia a terra dele muito barata. Para você ter uma ideia, quando eu estava em Bonito, o ICMBio estava pagando R$800
o hectare nas áreas lá do Parque da Bodoquena. As compensações de reserva legal estavam saindo por R$3.000 a compra. Então, o cara não vai vender para o parque, porque está R$800. Aí o governo tem que entrar com uma ação de desapropriação. Aí discute nessa ação judicial eternamente o valor daquela terra. Então, resolve o problema de quem está ali dentro. Resolve o problema da União, que não tem dinheiro, ou da União, do Estado ou do município, que não tem dinheiro para pagar aquela área, então, portanto, consegue economizar isso, e resolve o problema, ou atende os ambientalistas e a sociedade em geral, porque implementa a unidade. Então, eu sou muito entusiasta dessa questão da compensação de reserva legal por conta disso, porque é um instrumento muito prático aí, mas, por incrível que pareça, ainda continua sendo muito burocrático. Tem vários entraves, a gente, aqui no caso do Parque da Bodoquena, estamos trabalhando junto com o Ministério Público Federal para destravar esses entraves, mas teve casos aqui, por exemplo, de unidades de conservação municipais que rapidamente foram indenizadas com base nesse instrumento. E assim, agora, é claro, com essa posição do governo de nunca implementar o Código Florestal, postergar prorrogação de cargo, o mercado vai, sobe, desce, aquece, desaquece, porque é uma questão de mercado. Isso só vai, e aí eu dou o recado para os órgãos ambientais, isso só vai ser implementado mesmo quando o cadastro ambiental rural, que é aquela obrigação que o proprietário tem de olhar lá, começar a ser analisado e chegar para o cidadão que não tem a sua reserva legal e falar, e aí, meu amigo, e agora? Você vai reflorestar, você vai compensar em outra propriedade ou você vai comprar numa unidade de conservação? Nesse momento, eu acho que essa engrenagem vai girar com mais força. E aí eu acho mais importante uma outra coisa que eu tenho cada vez acreditado mais. O meio ambiente, quando vira um negócio, é uma vantagem para todo mundo. Porque nós temos hoje corretores de imóveis trabalhando nessa conexão de devedores ambientais e credores ambientais nesses mercados de reserva legal. Se o poder público apertar um pouco, a gente consegue colocar isso tudo para rodar. Interessante. Interessante, Luciano, porque assim, a gente, como você falou, né, os desafios das unidades são inúmeros, né, a gente citou aí talvez os principais, né, que você falou dos problemas fundiários, e esse problema da falta de dinheiro, é uma realidade, a falta de dinheiro realmente é uma realidade. Tem um que você não falou, que é a falta de pessoas também, né, eu mesmo como um voluntário das unidades de conservação, uma das ações que a gente faz dentro desse projeto a gente faz os trabalhos voluntários dentro das unidades do ICMBio. E a gente observa que tem, assim, parques gigantes que você tem um servidor para cuidar daquelas áreas, assim, enormes. E, então, isso também acaba sendo um desafio, né? Não gosto de usar muito a palavra problema, eu gosto de usar a palavra desafio, porque é um desafio para ser resolvido. E a falta de dinheiro é um problema, eu acho que constante, assim, na história do país. A gente nunca teve a questão ambiental como uma prioridade, né, em nenhum governo que a gente tem aí, que a gente consegue levantar, teve isso como uma prioridade e que conseguiu alocar recursos por várias razões, porque o Brasil realmente é um país com muitos desafios em outras áreas, não vou dizer mais importantes, mas que também são importantes, como a saúde, a educação, o saneamento básico, né, o saneamento básico também a gente consegue atrelar com o assunto meio ambiente, mas uma boa parcela da população brasileira ainda não tem um saneamento básico, né, a palavra fala, é básico, e ainda não tem. Então, existe realmente uma dificuldade dos governos de alocar recursos para essas áreas, mas o que você está colocando aqui é que existem formas, né, existem possibilidades, meios legais de que essas unidades sejam valorizadas dentro desse tema ambiental. Então, assim, é um dinheiro que sai de um impacto ambiental e vai proteger uma área ambiental, é um dinheiro que deveria circular dentro do tema ambiental, mas que talvez por burocracias a gente não consegue fazer isso acontecer de uma forma eficaz. Tem uma pergunta aqui,
eu vou colocar ela aqui na tela do YouTube, e aí o pessoal que está me desculpe, o pessoal que está no Instagram não vai conseguir ver a pergunta, mas eu vou ler ela aqui. A pergunta é do Daniel Soares, e ele fala o seguinte: os recursos gerados por multas não criariam uma tendência de fábrica de multas? Essa seria uma primeira pergunta. E depois ele coloca um recurso fixo para projetos educacionais, não seria mais seguro? O que você acha sobre isso, Luciano? Bom, e aí eu aproveito e tenho uma pergunta, não sei se você conseguiu ver também no Insta, que é qual o caminho para conseguir recurso para ampliar o UC municipal? Tá? Legal, vamos responder essa aqui do Daniel, e aí a gente parte para... Que tem ligação. Então, assim, os recursos gerados pela multa, como fundo, não cria uma tendência da fábrica de multas? Eu não vejo isso como tendência de fábrica de multas, porque o que a gente está falando aqui a multa vai existir. Ou ela vai para o caixa único da União e ser aplicado fora das unidades de conservação, às vezes até fora da temática ambiental, ou o que a gente está dizendo aqui é que ela, em vez de ir para esse local, existe uma possibilidade que o infrator tem que querer, tem que pedir, e o órgão ambiental tem que aceitar, tem lá umas regras que a gente não precisa tratar aqui, os dois aceitando, reduz até 60% dessa multa, e esse dinheiro é investido em projetos, né? Agora, um recurso fixo para o projeto e os recursos de multas para projetos educacionais não seria mais seguro? Eu não consegui entender muito bem a pergunta, mas assim, no que diz respeito à conversão de multas, quem dita o que vai ser feito é o gestor da unidade, é o órgão ambiental. Ele vai definir quais os projetos, se ele entender que dentro da unidade de conservação é um projeto de educação ambiental. E lembrando o seguinte, essa questão da conversão de multas, é que a gente está falando aqui de unidade de conservação e de parques, mas ela não precisa ser só para isso. A conversão de multas ambientais pode ter outras finalidades de educação ambiental, estruturação e tudo mais. Tá? O nosso foco aqui é pensar soluções mais práticas, mais eficientes de como resolver esses dois problemas principais, que na minha visão dos parques são os dois problemas principais. Uso público e regularização fundiária. E isso se resolve com diminuição de burocracia e dinheiro. Então, por isso que eu trouxe essa matéria para cá. A pergunta... Agora, Luciano, antes de você partir para a próxima, essa multa ambiental, esse dinheiro ele pode ser aplicado, por exemplo, em agricultura, ou ela teria que ficar dentro da temática meio ambiente? Você entendeu o meu ponto? Ou uma multa ambiental, esse dinheiro ele pode ser, em termos legais, ele pode ser utilizado, por exemplo, em outra coisa. Isso pode acontecer. Então, esse é o problema. A nossa lei de crimes ambientais, ela diz que todo o dinheiro de multas ambientais deveria ir para um fundo ambiental, deve ir para um fundo ambiental. Tá? Aí nós temos multas federais e estaduais. As federais, o decreto que trata da lei de crimes ambientais, ele não determina a remessa direta do dinheiro para o Fundo Nacional do Meio Ambiente. Somente, e aí me fugiu a memória se é 20% ou 25%, somente 20% ou 25% desse recurso vai para o Fundo Nacional do Meio Ambiente. Ou seja, quer dizer que os 80% restantes entram no caixa da União e vai para o que for, pagamento de servidor, qualquer coisa. No caso específico do Mato Grosso do Sul, nós não temos o fundo, apesar de ter multas estaduais ambientais, apesar do tempo que está a lei de crimes ambientais, nós não temos o fundo estadual de meio ambiente. 100% do dinheiro da multa aqui do Mato Grosso do Sul vai para a conta 00 do Estado, que vai para gasto em qualquer coisa. Entendeu? Aí, aqui nós temos, no caso, uma ação civil pública contra o Estado, pedindo a obrigatoriedade dessas multas serem destinadas para um fundo estadual. Mas até hoje essa ação não foi julgada. Então, na nossa visão, é uma situação ilegal. Na minha visão, essa situação do decreto, ele extrapolou toda a lei, porque a lei fala que tem que ir, a lei está acima do decreto, a lei fala que tem que ir para um Fundo Nacional do Meio Ambiente, e vem o decreto e diz que vai 20% ou 25%, não lembro. Vou tentar achar enquanto a gente conversa aqui, esse percentual corretinho. Mas, respondendo a sua pergunta, então não está vinculado. Por isso que eu acho interessante a conversão das multas. Primeiro, porque o dinheiro não entra no caixa do Estado.
Porque uma vez que entrou no Caixa do Estado, tem toda aquela burocracia de licitação. Eu posso diretamente, olha, eu, chefe de parque, estou precisando de caminhonete. Eu não vou precisar de uma licitação. Nesse núcleo de compensação, de conversão de multas que é previsto, o empreendedor compra a caminhonete direto, entrega a caminhonete, entrega o bem. Entendi. É aí que você falou que entra a desburocratização. Esse projeto maior vai estar numa conta de uma organização e esse dinheiro vai ser convertido, eu compro uma cota daquele projeto e viabilizo o projeto. Essa é a desburocratização. Entendi. Aí a pergunta do, acho que é Alexandre, sobre a aviação de unidade de conservação, como... você colocou, qual o caminho para conseguir... Eu coloquei aqui a pergunta pela Gisele. A Gisele é a minha esposa e assessora aqui na live, e ela puxou a pergunta lá do Instagram e jogou para a gente aqui no YouTube, né? Então a pergunta é: quais os caminhos para se conseguir recursos para ampliar uma unidade de conservação municipal? Então, olha só, aí entra num outro ponto que eu queria falar, que pode ser uma outra fonte, o ICMS ecológico, tá? O que é o ICMS ecológico? É bom que se deixe bem claro. O ICMS ecológico, ele é uma compensação, tá? Onde existe, tá? Não são todos os estados que existem, na configuração da maioria dos estados, ele é uma compensação pela perda diária do município que ele não vai estar produzindo, certo? Então, se o município tem uma unidade de conservação, ele passa a receber um pouco mais de ICMS pela perda que ele teve. Tá? Então, não é o dinheiro, não quer dizer que o dinheiro tem que ser aplicado na unidade de conservação. Só que tem uma pequena jogada aí, que o órgão ambiental aqui do Mato Grosso do Sul faz, por exemplo. Ele passa a exigir, no critério de remessa desse ICMS ecológico, que a unidade de conservação seja implementada, não seja de papel, tenha plano de manejo, recebe mais, recebe menos. Então, de uma forma transversa, você acaba conseguindo que seja implementada a unidade de conservação, às vezes com esse recurso ou não. Então, um instrumento eu ampliando uma unidade de conservação, eu vou receber mais recursos de ICMS ecológico. Um outro instrumento, se for uma de proteção integral ali, e de domínio público, é a questão da compensação de reserva legal. O poder público cria essa unidade, amplia essa unidade de conservação, se for um parque municipal, certo? E indeniza esses proprietários com um programa de compensação de reserva legal. Foi feito aqui no município. O município criou uma área que ele achava interessante, como parque, e não gastou dinheiro. Ele comprou aquelas áreas com compensações de reservas legais. Interessante. Eu fiz uma live, depois quem tiver interesse em dar uma procurada aí no nosso canal do YouTube, com o professor Cadu Yang. Ele é um economista e ele é super especialista em cálculos de valorização dos serviços ambientais. E a gente estava falando um pouco desse assunto do ICMS ecológico. Aí também a gente tem esse problema, porque os municípios, eles acabam recebendo uma verba, por eles terem essa área de proteção dentro da área do município, mas eles também não são obrigados a colocar nenhum centavo dentro daquela área. E geralmente esses assim, o Brasil é muito grande, tem muitas realidades, mas a gente vê muitos municípios que estão no entorno de unidades de conservação, às vezes com problemas em outras áreas prioritárias, como a gente falou do Brasil, esses municípios também refletem isso. E aí esse dinheiro vai para a saúde, vai para a educação, vai para outras coisas, e a unidade acaba não sendo privilegiada. E então, assim, acho que é uma coisa um pouco recorrente isso, né? Vários métodos que a gente tem, acaba que o dinheiro não volta para a área ambiental, né? Mas é que nesse caso específico do ICMS ecológico, é bom que se tenha isso em vista, que, primeiro, o ICMS ecológico ele não é criado para investir na unidade, ele é criado como uma compensação, porque eu estou gerando menos renda no município. E ela existe. E por ser um imposto, ele não pode ter uma atividade vinculada. Agora, o que não pode acontecer e que acontece, e é por isso que o nosso órgão ambiental aqui tem esse cuidado, é burlar o sistema. Quando começou o ICMS ecológico, começou uma criação de APA, sem pé nem cabeça, de um monte de municípios, com a finalidade de receber. Então, eu estava burlando o sistema. Por isso que, sim, o ICMS ecológico não precisa ser vinculado à unidade de conservação, mas
na divisão desse CMS ecológico, tenho que ter esse critério qualitativo de ver se é uma unidade de conservação mesmo que está sendo aplicada, se ela está sendo bem gerida, se não, esse município deveria ser excluído do recebimento desse recurso. Não porque ele não está aplicando o ICMS ecológico lá, mas porque aquela unidade de conservação não existe de fato, só é uma unidade de papel e que foi criada com finalidade apenas de burlar o sistema e de receber mais recursos. Entendi, complicado. Eu esqueci de falar, Sérgio, que sobre aquela divisão dos tipos de unidade de conservação e tal. Quem quiser saber mais, eu tenho uns tags no meu Instagram, que é @LucianoLobé, onde tem essa informação lá. E essa semana ou na outra eu vou gravar um vídeo também um pouco mais aprofundado sobre a questão de unidade de conservação. Quem tiver interesse pode procurar lá. Bacana demais. Ô, Luciano, a gente está chegando aqui já a 55 minutos de live e eu estou vendo aqui algumas perguntas. Na verdade, tem alguns comentários aqui do Daniel, ele escreveu bastante coisa aqui, eu ainda não consegui ler para a gente poder discutir, mas eu queria que você, para a gente começar a fazer um fechamento aqui, na verdade, o Instagram ele vai cair em 5 minutos. Não sei se a gente vai conseguir fazer um fechamento adequado aqui em 5 minutos. O que eu estou pensando é em derrubar o Instagram e já reabrir um novo para a gente não cortar o raciocínio. E aí a gente volta já para fazer um fechamento. Pode ser? Pode, para mim não tem problema. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar aqui o Instagram, o pessoal que está conectado aqui com a gente deveria cair em mais 4 minutos, então eu vou cair agora. Mas o que eu peço para vocês é que eu vou cair, já vou reabrir aqui a conexão, e aí vocês voltam e a gente dá continuação aqui no bate-papo e faz o fechamento, beleza? O YouTube você continua direto. Isso, o YouTube a gente mantém aqui, o pessoal um pouquinho de paciência aí, 2 minutinhos, dá tempo até de levantar e ir até o banheiro e voltar. Então eu vou fechar aqui o Instagram. Nos vemos. Então, para quem está aqui no YouTube, eu estou agora compartilhando aqui já esse vídeo no IGTV do Parques Nacionais. E então leva um tempinho para eu fazer isso aqui. Aí ele já vai publicar, e aí eu já consigo abrir um novo. Beleza, já estou aqui de volta. Pessoal aqui do Instagram, a gente está aqui iniciando a segunda parte da nossa live. Estou fixando aqui o nosso tema sobre os parques nacionais e os 20 anos da lei do SNUC. Então, esse já, para quem está no Instagram, esse já é iniciando a segunda hora aqui da live. E eu vou colocar o nosso convidado, que já estava aqui com a gente. Já entrou aí, Luciano, no Instagram de volta? Já estou no Instagram, estou aguardando o seu convite para acionar a live. Beleza, ele está carregando aqui, e eu já vou incluir você. Acho que já estamos de volta no Instagram. Beleza, estamos de volta no Instagram, o YouTube não tinha caído, mantivemos aqui. Bom, como eu estava falando, a gente deu aí um bom panorama. Antes de ir para o fechamento, Luciano, a gente está falando aqui de oportunidades, né, de melhorar essas nossas unidades, de poder, as formas legais que a gente tem de colocar dinheiro dentro dessas unidades. A gente acabou não falando da concessão, né, que é uma fórmula que a gente vê em alguns parques, tem funcionado. Por exemplo, os parques mais visitados do Brasil, eu acho que não é coincidência, eles são concessionados, e aí a gente está falando do Parque Nacional do Iguaçu, Parque Nacional da Tijuca, o próprio Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha também é concessionado, e é uma fórmula que, no meu ponto de vista, tem funcionado, e meio que está também servindo como uma tendência, né? A gente vê novos parques em processo sendo concessionados e novos parques em processo de concessão.
Você tem alguma opinião formada? O que você acha sobre a concessão? Sim, uma opinião consolidada e formada integralmente eu não tenho, mas eu tenho visto o seguinte, a gente tem que ser pragmático. Cada vez mais está difícil a gente conseguir recursos públicos orçamentários para conseguir implementar políticas públicas. Esse viés, essa visão de empreendimentos privados entrando no setor público tem sido uma tendência em várias áreas, desde concessão de rodovias, agora com a aprovação do novo marco do saneamento, a questão de aterros sanitários no Brasil, aterros privados que estão resolvendo essa questão dos lixões, tem sido uma regra, porque o poder público está com muitíssima baixa condição de investimento, quase tudo comprometido com o custeio da máquina pública. Então, a concessão tem sido, sim, uma alternativa para o serviço público em geral, e no caso dos parques, eu vejo como uma possibilidade, mas que tem que ser muito bem analisada. Um levantamento que eu fiz, hoje, de parques nacionais que são concessionados, é o Chapada dos Veadeiros, Serra dos Órgãos, da Tijuca, Itatiaia, Iguaçu, Parque Nacional do Pau-Brasil e o Fernando Noronha. Então, como que isso é feito, a concessão? Primeiro, tem a Lei de Concessões, 8.987. Essa lei tem alguns princípios. Então, o serviço público tem que ter regularidade, tem que ter continuidade, tem que ter eficiência, tem que ter segurança, tá? E tem que ter a modicidade das tarifas. Tá? Então, assim, para que a gente tenha ideia, o Estado, a União, né, no decreto 10.147, ele já colocou como próximas unidades a serem concessionadas o Parque Nacional do Lençol Maranhense, o Parque Nacional do Jericoacoara e o próprio Parque Nacional do Iguaçu como prioridade. Então, assim, eu não tenho essa opinião formada, mas na minha visão tem que ter alguns cuidados nessa situação. Eu acho que o primeiro cuidado é o contrato tem que ser muito bem estruturado. Com a meta que tem que ser colocado, com as metas que tem que ser feito, com os objetivos, o que vai ser implementado, a previsão de baixa ou alta de público, porque o que acontece muitas vezes são contratos de concessão mal feitos, em que lá na frente a concessionária começa a pedir equilíbrio financeiro, quer aumentar o valor da tarifa que propôs. Então, esses contratos têm que ser precedidos de estudos muito sérios, de uma análise muito séria. Tá? Outra coisa que tem que ser uma ideia muito clara nessa área de concessão. Ela tem que abranger somente o serviço público, serviço de uso público. Né? A parte de pesquisa, de educação ambiental e de gestão da unidade nunca pode sair da mão do poder público. E de fiscalização e de preservação também teria que ficar com o poder público. Ele assume aquela parte rentável do turismo, recebe através da cobrança do parque, mas o parque não é só isso. A finalidade de um parque a maior é a conservação, ela tem a finalidade da educação ambiental, ela tem a finalidade da pesquisa, então isso, e claro, a gestão dela, onde será, onde não será, o plano de manejo e a fiscalização tem que estar na mão do poder público. Você não pode entregar tudo na mão da iniciativa privada. Né? Outra questão que tem que ser muito bem discutida no processo de concessão é o preço, que tem que ser um preço acessível. Né? Porque a finalidade dos parques é serem públicos para que as pessoas possam ir. Né? Você tem atrativos privados em Bonito que a visita custa R$500. Tem sua justificativa? Tem, só pode 12 pessoas por dia, uma baita estrutura. Agora, você não pode transformar parques nacionais, estaduais, municipais em preços proibitivos. Então, tem essa visão. E, de preferência, sempre lembrar da população local com preços diferenciados ou até mesmo isenções. Porque quem valoriza o parque, quem vai estar na hora de proteção desse parque, é aquela comunidade local que entende que aquilo faz bem para ela. Que entende que aquilo gera recurso para ela, gera turismo, que trabalha no parque, que é o cara do restaurante, do hotel que vai ter lá dentro do parque, que sabe daquilo e que pode também usufruir daquele bem. Então, eu acho importante que se tenha essa visão da comunidade local integrada no turismo, no sistema, um contrato de concessão que seja inclusivo dessas pessoas,
mas que também preveja essa possibilidade das pessoas usarem aqueles bens ali. Tá? Eu acho que tem que ter um cuidado muito forte de o concessionário ter pouca influência no plano de manejo e no conselho da unidade. Pode até ter um assento ali, mas ele não pode mandar a unidade, né? Porque ele tem interesse direto, porque daqui a pouco vai estar querendo influenciar para aumentar o número de turistas, sem respeitar a questão ecológica, sem fazer os estudos necessários. Então, isso tudo tem que ser muito bem estruturado. E um último ponto nessa questão da concessão é evitar, e aí mais o meu perfil, talvez seja o seu também, de turista de parque. Quem é o ecoturista? Você gosta de ter aquela experiência livre, de desenvolver sua trilha, onde é possível acampar, mas você não está querendo pagar aquele pacote de turismo no sentido de todo mundo tem uma hora para chegar, uma hora para sair, só pode grupo de tanto, só pode fazer tal coisa. Dentro da medida do possível, onde não tem aquela... Claro, você vai ter alguns parques, algumas unidades de conservação, você precisa ter um regramento muito mais específico. Por exemplo, não é um quilombo lá, mas lá na região do sul de Chapada dos Veadeiros, você deve ter ido lá na Cachoeira da Esmeralda, lá eles têm uma regra, mas porque é um lugar muito visitado, que tem um horário para entrar, horário para sair, mas a visão do Parque Nacional é aquela visão de contemplação, de trilha autoguiada. Então, se você engessa isso, você tira a maior característica do Parque Nacional, que é esse turismo de caminhada, de trilha, de contemplação. Cada um faz no seu ritmo, da forma como gosta, desde que respeitada ali essa situação. Eu só queria trazer um ponto jurídico. O Ministério Público Federal, no caso dos aparatos da Serra e da Serra Geral, eles pediram uma recomendação para que não fosse aberto o processo de concessão, porque os imóveis não estavam todos indenizados. Então, é um embrólio jurídico ainda que eu não sei muito bem como vai ser resolvido, já que as unidades de conservação que não foram indenizadas, como que você vai concessionar uma área que ainda não foi indenizada, está na mão de um terceiro? Então, são coisas que têm que ser muito ainda resolvidas. Se você quiser, antes do fechamento, eu queria falar alguns exemplos de casos de atuação do Ministério Público em defesa dos parques. Legal, vai lá. Então, antes de você falar disso, como você vai dar uma mudadinha de tema sobre as concessões, né? Eu acho que é legal a gente tocar nesse assunto, porque às vezes eu vejo muita gente confundindo, né? E acha que quando concessiona um parque nacional, o governo está dando aquela área toda para a iniciativa privada. E, na verdade, isso não é verdade. As concessões, elas estão focadas no uso público, que justamente são os serviços turísticos, que muitas vezes, até pela falta de tanto de experiência quanto de pessoas do próprio ICMBio, ele não consegue gerenciar todas essas atividades. E a gente está falando, às vezes, de serviço de alimentação, o próprio serviço de ecoturístico, enfim, é uma série de serviços que acaba saindo um pouco da alçada, tanto do IBAMA quanto do ICMBio. Então, esses serviços são concessionados, é importante a sociedade entender isso. Uma outra coisa que você comentou, que eu acho assim, super pertinente, é quando você fala que a concessão tem que levar em consideração a população local, né, e até a população de baixa renda também, porque os parques nacionais são áreas públicas, são áreas que pertencem a toda a sociedade, e eu concordo com você que esse pessoal que vive no entorno do parque, que frequenta aquela área praticamente todos os dias, tem que pagar todo dia para você entrar no parque, se torna algo inviável, e a ideia é a gente aproximar a sociedade do parque e não repelir ela do parque. Então, esse tipo de incentivo, né, ou de ajuda para a comunidade de entorno, ou para comunidades, ou para pessoas de baixa renda, eu acho algo assim super importante e fundamental dentro desse assunto de concessão. Eu gosto da concessão, assim, algumas experiências de alguns parques que eu passei concessionados, a gente vê que realmente os serviços turísticos, a gente consegue ver uma alavancagem, uma melhoria nesses serviços, e concordo com você também em relação a esses contratos, né? São contratos muito longos, isso eu também presenciei em alguns parques onde eu já passei, e esses contratos longos, você não consegue prever o futuro do parque, é difícil você fazer uma futurologia e imaginar o que vai acontecer com esse parque, e às vezes um contrato de 20, 25 anos,
o que vai acontecer? Quais são os serviços ecoturísticos que esse parque, que vão surgir nesse parque? Em 25 anos pode acontecer muita coisa, surgem novas atividades, surgem, né, o público muda, né? A gente está falando quase de uma geração de pessoas. E às vezes esses contratos não são muito flexíveis para você fazer adaptações, e aí você acaba engessando o parque. Então, acho que isso é um desafio presente aí dentro do assunto concessão, mas eu espero, assim, que, como a gente já tem alguns parques concessionados, que essa experiência do Iguaçu, que já foi concessionado aí talvez há 20 anos, Noronha, que está concessionado acho que há 11 ou 12 anos, que esse aprendizado dentro dos órgãos federais, aí, principalmente o ICMBio, que esse aprendizado ele flua, né? Essas lições aprendidas, elas sejam aplicadas nessas novas concessões que vem acontecendo. Mas é algo que também, assim, não tenho muito conhecimento se isso acontece, mas eu torço para que aconteça, para que a gente tenha cada vez contratos de concessão mais robustos e melhores para fornecer melhores serviços para a população. Ainda antes de você fazer a consideração sobre a atuação do Ministério Público, Luciano, tinha uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho ela. Essa daqui, ó, vou colocar aqui no YouTube. Como nós, como sociedade civil, podemos cobrar para que as concessões sejam feitas da maneira mais correta possível. Então, como que a sociedade pode influenciar nessas concessões? Você vê alguma forma disso acontecer? Então, existe o princípio da participação. Esse princípio é o princípio constitucional. São dois princípios importantíssimos. Princípio e que regem a área ambiental em especial. Princípio da informação e princípio da participação. Então, a sociedade pode exigir, sim, participação, se informar do que está sendo discutido e participar dessa concessão. Em geral, tem que ter audiências públicas, e as audiências públicas não pode ser aquela história de só para inglês ver. O poder público tem que anotar o que foi discutido e voltar com a resposta do que foi colocado. Então, é essencial que a sociedade participe desse debate e seja incluída com base nesses dois princípios. Bacana. Um outro comentário aqui, que vem lá do Instagram também, a Gisele está me ajudando, e a gente está colocando aqui no YouTube. É da Érica Guimarães. A Érica é uma grande amiga que fez uma participação, na época ela era da SOS Mata Atlântica, que fez uma participação no nosso primeiro filme lá no Itatiaia, e ela comenta o seguinte, né, existem outros modelos de parceria para serviços nos parques, e realmente a gente sabe que existem. Talvez a gente não vai conseguir cobrir esses assuntos aqui hoje, Érica, a gente já está meio que encaminhando para o fim, mas obrigado pelo seu comentário. Além das concessões, e realmente a gente sabe que a concessão é uma das alternativas e a gente não pode considerar ela como a única. A gente já falou um pouquinho disso antes. Concessão, permissão, autorização, PPP, que é outro sistema de parceria privada, e uma que é bem característica, que é aquela parceria com as organizações de sociedade civil na gestão dos parques, esse tipo de situação. Existem outros, mas acho que fica um pouco pesado a gente tratar delas. Mas a ideia é a seguinte, a gente falou em concessão, mas eu acho que a gente pode colocar isso em outros termos. São aquelas ferramentas que o Estado tem de não executar diretamente ele, mas sim por meio de terceiros, esse tipo de atividade. A gente está falando em concessão, mas acho que os princípios que nós falamos aqui servem para permissão, servem para autorização. Por exemplo, a gente chegou a cogitar no Parque da Bodoquena, que está fechado até hoje, enquanto não houvesse uma concessão estruturada com contratos, estabelecer a permissão para que as agências locais, com sua responsabilidade, pudessem ir lá com guias turísticos, aproveitando só a estrutura que tinha. Lá, só tem uma trilha e decks, levasse lá para fazer uma trilha e tal. A autorização, nesse caso, é aquela autorização precária, que não gera direitos. É como uma banca de jornal, porque no direito administrativo é a banca de jornal. Você autoriza a banca de jornal a ficar na calçada. O dia que o poder público entender que não deve ficar mais, ele revoga e aquela pessoa não tem direito nenhum a isso. Então, tem outras ferramentas, sim, nessa questão dos parques. Legal, muito bom.
Bom, você quer fazer alguma consideração aí em relação ao papel do Ministério Público, como que o Ministério Público age aí em defesa das nossas unidades, e aí se você puder falar também um pouquinho do que a gente pode fazer, talvez dar uma opinião particular sua, o que mais, né, a sociedade, ou o que falta para a gente ter os parques nacionais e as nossas unidades de conservação mais valorizadas, mais conhecidas, e que esse tema seja um tema mais, vou dizer assim, mais popularizado, né, que as pessoas realmente tenham mais conhecimento sobre ele. Tá. Bom, nessa questão da atuação do Ministério Público, para quem não tem familiaridade na área jurídica, o Ministério Público é uma instituição essencial. A Justiça, que não faz parte nem do Poder Judiciário, nem do Legislativo e nem do Executivo, é um órgão externo, com um orçamento próprio, com independência própria, e a nossa função, dentre outras muitas, é a proteção ambiental. E na área de unidade de conservação, a gente tem uma forte atuação no Brasil todo. Eu mesmo, quando estive em Bonito, atuando ali no Parque da Bodoquena, buscando essa questão de regularização, a gente assinou um PAC, que é um acordo, Sérgio, trazendo todas as regras, e olha só a situação do Parque da Bodoquena. O Parque da Bodoquena, ele foi criado por ser o enclave mais central da Mata Atlântica do Brasil, ou seja, fora do plano, aqui no Mato Grosso do Sul, quase fronteira com o Paraguai, nós temos um grande enclave de Mata Atlântica. Quando ele foi criado com uma das finalidades foi essa. Quando veio a parte da compensação de reserva legal, alguns integrantes dos órgãos ambientais falaram o seguinte: não, só vai poder compensar a reserva legal do Cerrado, porque ele está no bioma Cerrado. Aí eu falei, mas peraí, a gente criou, vocês a vida inteira me falaram como promotor que uma das importâncias desse parque era porque ele era o encrave de Mata Atlântica, e agora que o proprietário pode compensar sua área com as áreas de Mata Atlântica que estão em São Paulo, que estão no Paraná, que no próprio Mato Grosso do Sul são muito mais valorizadas, você vai dizer que é Cerrado? Aí nós conversamos e conseguimos assinar um grande acordo com o ICMBio, com o órgão estadual, para reconhecer os dois biomas do Parque da Mata Atlântica. O que isso levou? De um dia por outro, a terra que estava sendo negociada a R$3.000 por ser Cerrado. Por quê? Porque Cerrado é menos valorizado em termos geográficos. Tocantins, Mato Grosso do Sul, e a Mata Atlântica está em São Paulo, está no Paraná, e aqui no nosso estado mesmo, a parte mais valorizada do que a do Cerrado. Do dia para a noite, esse valor que estava de 3.000 subiu para 5.000 a negociação. Isso, deixando claro, gente, isso não tem nada a ver com o poder público. É aquela negociação direta do fazendeiro que tem que compensar fora com o que está aqui dentro. O poder público não entra nesse valor, mas só o fato melhorou bastante. E aí eu trouxe alguns casos daqui de Campo Grande, por exemplo. A promotoria destinou R$800 mil para um pagamento de serviços ambientais da APA do Guariroba, que é onde gera a água da nossa cidade. Então, esses R$800 são utilizados para que aqueles proprietários preservem a nascente, possam fazer trabalhos de melhoria. Na Bahia, por exemplo, o nosso colega Fábio lá entrou com ações para regularização de APAs, no sentido da APA da baleia, que é em Abrolhos, ali, que tem uma grande função de proteção do Parque Marinho de Abrolhos, para constituir conselho gestor. O Vinícius, lá do Rio de Janeiro, nosso colega do MP, entrou com umas ações de defesa do Parque Estadual da Costa do Sol, que barrou uma lei que queria reduzir o parque, porque não tinha um plano de manejo ainda, então ele conseguiu viabilizar o plano de manejo e conseguiu barrar essa lei, porque a lei queria reduzir o parque sem que houvesse estudos, sem que houvesse plano de manejo. Além disso, ele conseguiu desocupação de mais de 200 famílias que estavam invadindo o parque lá. Tem um projeto muito legal de Minas Gerais, que chama Projeto Parques de Papel. Eles identificaram mais de 60 unidades de conservação que só estavam no papel, que não tinha conselho, que não tinha plano de manejo, e conseguiram ir viabilizando, entrando com ações para viabilizar esses parques. Hoje, eles têm um projeto legal também lá em Minas Gerais, que eles estão questionando aqueles títulos minerários que são dados em unidade de conservação, que é um grande risco hoje de pressão de unidade de conservação, querer fazer mineração lá dentro. Vários casos do Brasil têm termos de ajustamento de conduta, que é um acordo que o Ministério Público faz com o poder público ou com privados, no sentido de regularizar essas unidades. O Wagner mesmo, do Espírito Santo, nosso colega lá, mandou uma informação que eles fizeram
termos de ajustamento com mais de 16, com o Estado implementar mais de 16 unidades de conservação e conseguir viabilizar mais de 60 milhões de reais em 4 anos para ser implementada nas unidades de conservação. Então, o Ministério Público brasileiro tem atuado. Eu queria lembrar e trazer para vocês que no site da Abrampa, que é o abrampa.org.br, nós temos lá um manual de atuação de unidades de conservação, em que ele é dirigido para público em geral, mas também para os promotores de justiça. Foi feito em parceria com a Fundação Boticário e a Rede Latino-Americana do Ministério Público Ambiental, que eu sou um dos fundadores, é uma rede que atua na América Latina toda. Então, a gente colocou esse site, nessa comemoração dos 20 anos, a gente colocou no site da Abrampa esse roteiro lá, que tem muita informação também. Então, de como o Ministério Público atua, tem atuado e pode atuar na defesa das unidades de conservação. E eu acho que, respondendo a sua pergunta e encaminhando para o final, eu acho que nós, como cidadão, o que a gente pode fazer realmente? Acho que o primeiro ponto é valorizar os nossos parques. Né? Esse projeto que você faz é de extrema importância, é essencial. Até eu sugiro que você transforme isso numa organização não governamental, se isso ainda não está nos seus planos, porque é muito importante essa defesa social dos parques. Então, a gente, primeiro, tem que valorizar os nossos parques. Segundo, tem que conhecer os nossos parques, divulgar os nossos parques. Que aí, novamente, eu falo, quem não conhece, não ama, e quem não ama, não defende. Então, a gente tem que trabalhar que as pessoas passem a conhecer, passem a usar, passem a entender o que são nossas unidades de conservação, os nossos parques, sejam parceiros da unidade de conservação, busquem essa aproximação, para que a gente possa ter cada vez, porque o serviço ambiental prestado por elas é muito grande, e o serviço econômico também prestado por essas unidades de conservação é muito grande, e a gente precisa valorizar isso. Legal, o Ricardo. Luciano, eu tô com o Ricardo na cabeça, porque eu estava lendo uma mensagem aqui do Ricardo, vou até colocar ela aqui na tela. O Ricardo, ele trabalha lá no Parque Nacional Maria de Fernando de Noronha, e a gente estava falando de concessões, né, e ele fala que lá em Noronha, depois de ter a concessão, eles ganharam o título da maior praia do mundo. Até então, talvez a praia uma praia que estava ali esquecida, ele está falando da praia da Baía do Sancho. Ele diz assim, né, a parceria é tudo. Então, uma pessoa que está diretamente relacionada a um parque nacional, que trabalhou, né, ele foi chefe lá do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha na época da concessão, se eu não me engano, então ele tem bastante experiência com isso. Você estava falando sobre, então, o trabalho do Ministério Público, muito legal. Eu fiz questão aqui de colocar, para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, a gente está colocando aqui embaixo, ó, as redes sociais da Abrampa. Então, quem quiser saber mais, né, Luciano, sobre o trabalho da Abrampa, ou mesmo sobre esse material que você acabou de comentar, eu acho que pelas redes sociais aí, ou entre em contato diretamente com vocês, eu acho que é possível de obter mais informações e conhecer um pouco mais do trabalho do Ministério Público. A Érica, né, disse aqui que o trabalho do Ministério Público é essencial, ela disse um comentário aqui no Instagram, é essencial para a defesa do nosso meio ambiente. A Érica é a mesma Érica do vídeo? É a Érica que aparece no filme, a Érica Guimarães, que aparece no nosso filme da Itatiaia. Internacional também? Você conhece ela? A Érica tem uma experiência muito Vou dar um abraço para ela. A Érica, a gente aqui, quando eu cheguei aqui no Mato Grosso do Sul, em 2004, nós conseguimos colocar todos os promotores do Pantanal, que defendiam o Pantanal, que eram uns 20 e tantos, lá naquela fazenda onde foi filmada a novela Pantanal. Lembra aquela novela Pantanal, do Vera Lemos? Uma parceria com a Conservação Internacional na época, que era uma RPPN, se eu não me engano, não me lembro, mas era a Conservação Internacional ali tinha aquela propriedade, e nós levamos os promotores para aprender sobre meio ambiente em Pantanal, ficaram 4 dias lá, e isso aumentou a produtividade do Ministério Público na área do Pantanal, na época, em 300%. Porque os promotores, uma coisa é você conhecer o Pantanal, de ouvir falar de dentro do seu gabinete, outra coisa é você colocar esse pessoal lá, no Pantanal, conhecendo, conversando com gente como a Érica, na época o Miguel Milano, outros grandes ambientalistas,
para mostrar a importância da defesa do meio ambiente, a importância do trabalho daquelas pessoas. Isso foi incrível, revolucionou o nosso trabalho aqui na época. Então, eu sou muito grato a Érica e esse pessoal que em 2004, olha o tempo que foi, viabilizou isso aí. Que legal. É legal que a gente vai vendo que, no final, essa rede, né, das pessoas que defendem o meio ambiente, a gente está, todo mundo, de alguma forma, está interligado, e o ponto central dessa interligação é essa paixão, essa vontade que a gente tem de ter o meio ambiente valorizado, as unidades de conservação valorizadas, e enfim. Você tinha falado também fez os seus comentários, né, sobre a valorização dessas áreas, falou um pouquinho do nosso projeto, e é isso, a gente, a princípio, assim, ainda não tenho esse foco de tornar uma organização não governamental, mas eu acredito que as coisas também acontecem passo a passo, a gente não pode dar um passo maior que a perna, e o projeto hoje, a gente tem realmente esse propósito, né, de trazer as pessoas através das redes sociais, da produção desses filmes, de trazer as pessoas para mais próximo das unidades, trazer conhecimento, trazer informação, buscando realmente essa valorização que você comentou. O projeto ainda é um projeto independente, a gente ainda não conseguiu grandes parcerias, né, não conseguiu converter, por exemplo, umas multas ambientais para dar força nesse projeto, para que a gente possa divulgar mais, e aí eu vou fazer uma lamentação aqui, que os projetos também de comunicação, às vezes eles são esquecidos pelos editais de ambientais, né, e eu acho que isso é uma falha, porque se a gente não divulga, não dá informação, não aproxima as pessoas através da divulgação, às vezes todo um trabalho que é lindo, que é muito especial, que é muito importante, ele acaba ficando esquecido, porque as pessoas não conseguem ter acesso a essa informação. Então, a gente quer fazer isso, a gente quer, através da comunicação e produzindo filmes, para quem já assistiu o nosso filme, de altíssima qualidade, com um conteúdo importante, algo tudo muito bem pensado, né, tudo com muita dedicação, a gente quer fazer essa aproximação. Então, vamos ver, quem sabe o projeto não consegue engrenar aí, né, meio parado por causa da pandemia, a gente não consegue engrenar e transforma esse projeto numa ONG, seria algo, assim, maravilhoso. Luciano, é isso, eu vou deixar algumas palavras, quer fazer mais alguma consideração final, algum agradecimento? Ou seja, só queria realmente agradecer a oportunidade que você fez dessa live. Eu entrei em contato contigo porque eu achei o projeto muito legal e a gente queria fazer alguma coisa dos 20 anos da lei de Snook aí. Convidar de novo o pessoal para acessar lá o Instagram da Abrampa, o site da Abrampa, que tem muito material interessante. O meu Instagram também, pessoal, eu vou gravar esse vídeo essa semana ou semana que vem ainda, dando um pouquinho mais de noção da lei de Snook, aproveitando essa live que a gente fez aqui. E, assim, somente parabenizar mesmo o trabalho de vocês, dizer que foi um prazer estar com todos aí, responder as perguntas. Quem quiser entrar em contato comigo, manda uma mensagem lá no direct do Instagram, que eu vou ter o maior prazer em responder. Um abraço. Legal, Luciano. Da minha parte, então, para a gente encerrar, agradecer também a sua participação, agradecer, o Luciano entrou em contato comigo, não conheço o Luciano pessoalmente, não conhecia o Luciano, ele descobriu aí o projeto pelas redes sociais, né, e aí a gente vê o poder das redes sociais, se identificou com o projeto, entrou em contato comigo e falou, vamos fazer uma live falando de unidade de conservação, dos 20 anos do Snook, e aí a gente fez uns bate-papos aí prévios, organizamos tudo, e conseguimos gerar aí quase que 1h30 aí de conteúdo, né, acho que um conteúdo muito rico, né, Luciano, eu gostei demais, eu acho que a gente gerou aqui boas informações, e foi muito bom, então agradecer a você, agradecer também ao apoio da Abrampa aí, que fez os nossos banners de divulgação, ficaram lindos, e agradecer a todo o conhecimento que você compartilhou com a gente, agradecer pelo apoio também que você está dando agora pelo projeto, pela identificação, e a gente fica muito feliz com isso. E dizer que a gente vai deixar essa live salva no Instagram do Parques.nacionais, ela vai ficar salva tanto a primeira parte quanto a segunda, e vai ficar salva também lá no nosso canal do YouTube, então a gente provavelmente vai disponibilizar também, viu, Luciano, para vocês, e aí se vocês quiserem colocar a live também lá no site da Abrampa, no YouTube da Abrampa, no Instagram do seu pessoal, no Instagram da Abrampa também,
para que o máximo número de pessoas que a gente conseguir ter acesso a essas informações que são bastante importantes aí para a nossa sociedade. Então, obrigado a você, obrigado a Brampa de novo, e obrigado a todo mundo, né, que ficou conectado aqui comigo, aqui em cima, no Instagram e aqui embaixo no YouTube. Foi um prazer, e é isso aí. Uma boa noite a todos, e a gente vai mantendo conectados. Sigam as nossas redes sociais também do Parque Nacional, não esqueçam. Um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite.